bola. Brizolinha, traga as informações do São Paulo, por favor, meu querido. Tudo bem, Fred? São Paulo teve uma notícia não muito boa nessa quarta-feira. Saiu o exame que o Lucas fez. O Lucas sofreu uma lesão no joelho direito durante a partida contra o Palmeiras, a eliminação por 1-0 na semifinal. E ele tem lesão. O Lucas até passou por aqui do carro, baixou o vidro, ele falou que tá tudo bem, mas ele é dúvida para a partida do São Paulo contra o Sport. São Paulo agora vai ter um bom período para trabalhar e, né, essa intertemporada. Só volta a jogar no dia 30 de março, estreia do Campeonato Brasileiro domingo no Morumbi contra o Sport. E aí o Lucas tem sim uma lesão, vai ficar sem treinar no campo nos próximos dias e ele passa a ser dúvida. O clube tem expectativa de que ele consiga fazer essa partida. O Alan Franco também sentiu um trauma no braço esquerdo. Esse tem uma situação um pouco melhor e deve ter condições de jogo. São Paulo segue muito irritado e chateado com a Federação Paulista e com o árbitro Flávio Rodrigues pela forma como foi eliminado na segunda-feira, Fred. Seria previsível imaginar que iriam esticar esse chiclete, esticando mais que a perna de Arboleda em Vitor Roque. O pênalti da discórdia segue dando muito o que falar. Nem a divulgação do VAR, quando Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, o homem das imagens, tranquilizou Flávio Rodrigues de Souza, o homem do apito, quanto à marcação do pênalti para o Palmeiras, serviu para acalmar os ânimos. Muito pelo contrário. Perna de esquerda com a perna de esquerda também. Esse é o contato, ok? Então o pênalti está confirmado. O pênalti está confirmado. Hoje pela manhã fiz contato com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, que está no Rio de Janeiro, com relação a um ofício enviado pelo clube à Federação Paulista de Futebol sobre o que aconteceu na segunda-feira na Arena Alviverde pelas semifinais do Campeonato Paulista. Júlio Casares disse que não disponibiliza ou comenta documentos internos, mas pelo que circula pelos bastidores, o tricolor pegou pesado. Neste ofício, o São Paulo pede que o homem do apito, Flávio Rodrigues de Souza, seja excluído do quadro de árbitros da Federação Paulista. No documento que o presidente não quis me detalhar, estaria também uma quase ameaça de boicote ao Paulistão do ano que vem, deixando de priorizar a competição. Entre aspas, seria algo como usar um time alternativo no estadual. Isso iria contra o pensamento do clube, aquilo que Júlio Casares nos disse em coletiva, logo depois da eliminação no estadual, por conta do pênalti da discórdia. O São Paulo nunca chamou o Campeonato Paulista de Paulistinha, porque respeita. Mas essa foi uma arbitragem pequena. Chiclete esticando. E o presidente da Federação Paulista, hein? Reinaldo Carneiro Bastos. Olha o que ele falou desse lance aí. Do erro da defesa do São Paulo, do pênalti assinalado e reclamado. Para ele, a culpa não foi do VAR, do árbitro, do Vitor Roque, mas acreditem, para o presidente da federação, o culpado foi o goleiro Rafael. Estava lá no Allianz e quando apitou, eu achei que foi. Quando eu vi na televisão, eu achei que não foi. Quando eu vi a construção, aí eu fiquei sem opinião nenhuma, porque é muito difícil você saber, você tem que julgar friamente. São dois profissionais FIFA treinados a exaustão para decidir e decidiram assim. Mas isso, cara, não precisa, Rafael, chuta para frente da próxima vez, não me cria esse problema de novo, porque isso é muito ruim. E eu volto a frisar, eu entendo o São Paulino. Ele disse, mas depois se arrependeu, pediu desculpas. Em nota oficial, disse que até falou com o goleiro do São Paulo para se desculpar. Gente, essa semifinal que acabou ainda está longe de acabar. Muita indignação pelo lado do São Paulo ainda. No lado palmeirense, claro, o torcedor está comemorando, já teve até a zoeira. Mas o São Paulo não vai engolir tão rápido essa história. Vai ter ainda repercussão, Ronaldo. E também não tem que falar o que vai fazer o São Paulo. A federação cuida dos times, cuida do campeonato. E o São Paulo, se ele quiser vir com o sub-20, o Flamengo tem feito isso já há algum tempo, o Atlético Paranaense tem feito há algum tempo, de colocar molecada no começo do campeonato para ver. Não é desdenhar do campeonato isso aí, você tem que se programar. Você tem que ter uma programação, né? Eu acho que é uma retaliação, Rona. Um tomzinho agora. Eu nem sei se eles vão lá no ano que vem fazer isso, mas é uma pressão. Sim, porque eles acharam no direito de fazer. Agora, o São Paulo tem que pensar no São Paulo.
virar a página, parar de chorar. Vamos ver como é que tá o doutor aqui e o próprio Juvetrica, que já veio chorando, já alagou tudo aqui a Band. Pra que isso? Agora é seguir em frente. Bruno, mais uma vez, boa tarde a todos vocês do estúdio. É tanta informação surgindo. Vou começar por isso então, tá? Tem uma do Lucas também que não é boa. Vamos lá, seguinte, São Paulo estava redigindo durante o dia um ofício mostrando a sua insatisfação com o que aconteceu na arbitragem segunda-feira. Esse ofício continha 2 pedidos. O primeiro, um pedido de exclusão do Flávio Rodrigues de Souza do quadro da Federação Paulista de Futebol. O segundo pedido, na verdade não era um pedido, era um comunicado de que o São Paulo pretende utilizar todo o seu elenco, ou seja, não priorizar titulares, e isso cabe mais ou menos com a palavra boicote no próximo Paulistão. Lista A tem sempre os jogadores que não são formados no clube e alguns que são formados e são consagrados. A lista B tem, que é infinita, tem toda a molecada, ou quem já jogou pela base, ou quem surgiu na base, enfim, é uma lista infinita. Então, muita gente da lista B no ano que vem, por essa posição do São Paulo atual, pode atuar durante o Campeonato Paulista. E mais, o São Paulo também não vai abrir mão da sua cota completa, independentemente de qual time colocar em campo. A cota deste ano foi 44 milhões. Dito isso, esse procedimento, esse processo ficou mais ágil ainda quando o presidente Reinaldo Carneiro Bastos, da Federação Paulista, atribuiu a eliminação do São Paulo a um erro do goleiro Rafael e não a penalidade marcada pelo árbitro e não revisada pelo VAR. A partir daí, o São Paulo, essa notícia caiu como uma bomba, inclusive no próprio Rafael, que procurou o São Paulo, pediu o contato do presidente da federação e ele, Rafael, entrou em contato com o presidente para tentar ouvir a explicação, o porquê daquilo. O presidente Reinaldo Carneiro Bastos percebeu que não fez o certo, pediu desculpas ao Rafael, fez uma postagem, mas o São Paulo queria uma postagem mais permanente no site da federação ou no feed do Instagram e não uma postagem que sumisse no history 24 horas depois. Então também a situação do Rafael pesou bastante. Agora vamos falar de 2 notícias. O Alan Franco tem um trauma muscular no braço, não é ósseo, portanto não há nenhuma possibilidade de cirurgia, vai fazer tratamento. E acabei de receber informação que o Lucas tem uma pequena lesão. O São Paulo vai detalhar essa lesão daqui a pouquinho, se ele vai treinar, não vai, a tendência é que não treine nos próximos dias. É a segunda lesão do Lucas no Allianz Parque desde o seu retorno ao futebol brasileiro. Bruno. É uma pena, boa recuperação. Essa, polêmica, essa questão aí da arbitragem. E a gente vai falar agora do São Paulo, porque o São Paulo ficou bravo, né, claro, com o que aconteceu na segunda-feira. E a gente vai ouvir. Vamos lá para o site, então, porque tem uma matéria falando sobre o São Paulo que cogita boicotar o Campeonato Paulista do ano que vem. E quer a exclusão do árbitro do clássico contra o Palmeiras. Está aí uma frase do Júlio Casares, que, aliás, falou, né, depois do jogo na segunda-feira. E, enfim, o presidente da federação também falou ontem, não ajudou muito, né? Depois a federação teve que emitir nota. E, enfim, o que vocês acham, senhores e senhora, dessa... Claro, não só dessa polêmica, né, mas de um São Paulo que não sei até que ponto iria a fundo, né, com essa decisão de talvez colocar o time sub-20, como outros times fazem aí já ao longo dos anos, mas não por esse motivo. Você acredita? Eu tô tentando... Você viu que eu tô enchendo... né, Prates? Eu acredito. Eu acredito, ele acredita. Você combinou? Que timing foi esse? Você combinou com a imagem, o Rafael Prates? Pior que não. Deu super certo, mas não foi nada maravilhoso. Combinado. Vocês acreditam? Você viu que eu tô tentando encher a bola aqui, né? Não. Enrolar assim, aqui, né? São coisas diferentes. O São Paulo foi sensivelmente prejudicado segunda-feira. Um pênalti mal marcado, um pênalti que teve total interferência e influência no jogo, ponto. São Paulo, obviamente, joga muito pra galera, até pra dar uma satisfação pro seu torcedor, de que a diretoria tá se mexendo. Não só o torcedor, né? Internamente ali também. Ninguém tá conformado com a maneira que foi o jogo, com um pênalti mal marcado. Isso é uma situação. Isso posto? Isto colocado, eu vou ter uma resposta capitalista para você, Matheus. A Federação Paulista de Futebol paga uma cota altíssima para os clubes jogarem no Campeonato Paulista. Porque um dos motivos, às vezes, para uma federação valorizar o próprio estadual é o quanto ela paga, o quanto é rentável jogar o torneio. São Paulo tem com a Federação Paulista, até que se prove o contrário, uma relação muito boa. Muito boa. Então, acho que nesse primeiro momento, São Paulo está fazendo um barulho para jogar para a sua própria torcida, para a galera, na seguinte situação. Nós fomos prejudicados pela uma arbitragem que errou grosseiramente contra o Palmeiras e agora estamos cogitando, entre aspas, tirar o time de campo no Paulista, boicotar o campeonato,
pedir a exclusão eterna do Flávio Rodrigues de Souza para jogos do São Paulo. Ok, como barulho, como satisfação para a torcida, tá aí, isso aí tá tudo colocado. Agora, na prática, a coisa não é tão simples assim. Há uma cota muito alta paga aos clubes, os clubes sabem disso, os clubes também, por isso, valorizam o Campeonato Paulista. Vamos devagar. Por enquanto, está tudo muito no calor da reclamação, todo mundo tendo que dar uma resposta para mostrar que aqui tem comando. Eu não embarco muito nessa, não, a médio e longo prazo. E essa história de pedir exclusão de árbitro é um precedente... Muitos já pediram. Perigoso. E geralmente caso há um seja sucesso, né, Matheus, a curto prazo. O São Paulo não pode pleitear com o Flávio Rodrigues de Souza nunca mais apite jogos do São Paulo. Talvez o Flávio Rodrigues de Souza, nos próximos meses, não apite jogos do São Paulo. Do Brasileiro, se tivesse jogo no Paulista para o São Paulo disputar, mas nunca mais apitar um jogo do São Paulo, também pedir, é improvável. E pedir, por exemplo, uma exclusão geral da federação, acho que isso não existe também. Para mim, boicotar é não participar, tá? Para mim, o boicote é isso. Quando a gente vê isso acontecendo em, enfim, manifestação, a maneira como é colocado o assunto, para mim, boicotar é não participar. Você boicotar colocando o seu time sub-20 ou colocando jogadores reservas, enfim, qual seja a estratégia, para mim é você desvalorizar o próprio produto. Então, assim, eu não ligo para esse campeonato, vou colocar essa galera que está aqui. Não, essa galera que está aqui é a sua equipe sub-20 que provavelmente pode alimentar o seu principal. Então, você vai fazer o quê? Você vai colocar o seu time sub-20 e vai falar para eles, não é para jogar com intensidade, não é para vencer partidas. Isso não existe. Porque, e se o São Paulo, ainda assim, com a equipe sub-20, vamos supor, consegue um desempenho fantástico no Campeonato Paulista, também não vai comemorar? Então, assim, o caminho que o São Paulo toma, para mim, nesse sentido, tô com o Prats, para mim não vai acontecer. Eu acho muito difícil, a gente já ouviu muitas vezes essas promessas, essas reclamações de, não, vamos boicotar, vou pedir exclusão, vou... E, de fato, não acontece. A gente está há 1 ano até o campeonato, muita coisa pode acontecer. Mas, para mim, boicotar é não participar. É tirar ali todo mundo de campo e falar, a partir de agora a gente não participa mais porque a gente não concorda. Porque a gente se sentiu prejudicado. Nos sentimos prejudicados, porque daí, se prejudica o sub-20, no próximo é o sub-17? Pode acontecer do goleiro do sub-20, do zagueiro do sub-20 cometer um pênalti. Cometer um pênalti, a arbitragem provavelmente para o ano que vem não vai mudar tanto, porque a gente sabe como é, né? O tratamento com a arbitragem é completamente exposta, ninguém liga de fato, tem ali um comando para mudar a situação dos árbitros e da arbitragem brasileira. Então, assim, boicote para mim é não participar. Participar com o sub-20, para mim, você joga contra o seu produto. Primeiro que o regulamento não permite isso. O regulamento tem aquelas listas de inscrição. Então, se quiser fazer isso, não vai poder participar, porque é contra o regulamento. Respondendo à pergunta do Prats, eu não acredito, porque já vi esse filme. Nós já vimos esse filme. Sociedade Esportiva Palmeiras, que é a favorecida desse momento, se sentiu prejudicada na final do Paulista de 2018, quando teve um pênalti marcado a seu favor na decisão e o árbitro volta atrás por interferência externa. Aquilo foi o marco zero do VAR, um VAR informal. E aí veio aquela história do Palmeiras chamar de Paulistinha, o Palmeiras também ameaçou boicotar. E essa é uma amostra, né? O prejudicado daquela vez ser o beneficiado de agora. Isso é uma amostra que o problema é estrutural, ele não é conjuntural. O problema não é o Flávio Rodrigues. O problema é toda a estrutura que envolve como a gente encara a arbitragem, que é a última coisa que não é profissional no futebol, é a arbitragem. Só a arbitragem não é profissionalizada, embora nas camisas do árbitro tenha patrocínio, chamado de árbitro, mas não há uma reciclagem de árbitros. Então, em relação a condenar o Flávio eternamente, a não apitar nada, tem que reciclar, tem que entender por que esses erros acontecem. Tem que entender por que o VAR, na minha opinião, o VAR foi mais culpado que o próprio árbitro, nesse caso. Aquele áudio que a gente ouviu é vergonhoso. O VAR acha que foi pênalti mais do que o árbitro. Então, em vez de salvar o árbitro, acho que o Flávio foi até uma vítima nessa história. Se o VAR fosse efetivamente VAR, ele teria uma chance de corrigir um erro que ele cometeu ali na hora. Então, a gente tem que pensar em termos estruturais, a gente tem que mudar a estrutura do futebol, tem que parar com essa história de o prejudicado de hoje ser o favorecido de amanhã
e só gritar quando o vento bate de lá para cá. Há esse questionamento hoje? Eu não sei. Estou fazendo uma pergunta, se vocês não souberem, tudo bem. Acho que nosso objetivo aqui também é tentar entender, e é até um dever nosso entender o que acontece. Há um questionamento quanto à decisão dele por parte da federação ou de quem é que comande esse departamento de arbitragem na federação? Sei lá, terça é descanso. Quarta-feira o Flávio precisa se reapresentar lá. Não sei se eles precisam se reapresentar também, porque eles não são contratados, né? Sim. Mas sei lá, Quarta-feira é um dia que a gente se reúne. O departamento com o Flávio, você está dizendo? Da comissão de arbitragem com Flávio, o Flávio. reunião na federação. Acho que todos os lances são discutidos, É Matheus. 4 horas. Flávio, depois da reunião, você discutidos. consegue ficar meia horinha aqui, que a gente precisa bater um papo? Agora, tem de ver se a nossa interpretação foi a mesma de quem comanda a arbitragem. Porque, claro, o presidente da federação, e aí é uma situação até de autodefesa do campeonato, da arbitragem, do Paulista, falou, olha, o lance é difícil, o lance polêmico. Quem falou isso? O presidente da federação. O presidente. Não, o presidente falou que foi culpa do... E aí falou, se o Rafael tivesse um chute pra frente, não teria nada disso. Depois se desculpou, teve uma nota oficial. Mas, assim... Isso aí nem a gente pode falar direito, quanto mais o presidente da federação. Esses lances são discutidos. Agora, tem de ver se a interpretação de quem comanda a arbitragem foi a mesma que a nossa. Foi a mesma que a gente teve. Às vezes, quem comanda a arbitragem, olha, o lance é muito difícil. É compreensível que seja marcado o pênalti. Se for o mesmo do árbitro... Então é isso aí, galera. Pra você que é São Paulo de coração e chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like pra estar fortalecendo nosso canal do São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí, pós-eliminação pro Palmeiras, né? Tem reclamado muito aí na Federação Paulista de Futebol aí. E com razão. Com razão, a gente sabe, com razão. E depois de ontem ficou mais pesada ainda essa polêmica. Por quê? O presidente da Federação Paulista de Futebol deu uma entrevista infeliz onde ele, na prática, culpou o goleiro Rafael pela incompetência dos árbitros. A fala dele foi meio que assim, na próxima, Rafael, chuta a bola pra frente. Cara, que coisa grotesca. Horrível isso daí. Aí depois da fala infeliz dele, Rafael, né, pediu o número dele, falou com ele e tudo mais. Aí ele veio até o Instagram se desculpar pelo que ele tinha falado. O São Paulo enviou um ofício lá para a Federação Paulista de Futebol pedindo que o árbitro Flávio Luiz não apite jogos do São Paulo ano que vem e que o São Paulo pode boicotar o Campeonato Paulista. E boicotar da qual forma? Colocando atletas, o Paulista de 2026, colocando atletas do Sub-20, não dando tanta prioridade, e o São Paulo, ainda nesse ofício, falou que não abre mão da sua cota. Esse ano a cota do São Paulo foi de 44 milhões de reais, uma cota bastante boa para jogar o Paulistão. E o São Paulo vem com essas duras ameaças aí. O São Paulo pediu ofício para o Flávio não apitar, não só os jogos do Paulista, mas todos os jogos do São Paulo. Ele não apitar nunca mais nenhum jogo do São Paulo. E isso daí tá gerando muita polêmica. Algumas pessoas estão falando que já é chororô e que não é assim que tem que fazer e que passou bola para frente. Cara, porque não foram eles que foram prejudicados. E a raiva maior é que o jogo foi decidido por aquele pênalti. Não foi um jogo que foi decidido, entre aspas, por outros lances. Palmeiras faz 1-0 e acontece aquele pênalti. É um cenário totalmente diferente. O jogo estava equilibrado e o ponto de equilíbrio foi o pênalti que o ponto de desequilíbrio foi o pênalti que o juiz marcou. O pênalti que o juiz marcou com tanta convicção que foi assombrosa a convicção dele. E ele estava lá na área. Ou na área não, perto do meio-campo. Apitou de lá numa convicção gigante e o VAR dentro lá da sua sala ainda confirmou ainda com mais convicção do que o juiz ainda. É grotesco isso daí, galera. Outra informação, Luan foi liberado pelo São Paulo e tá negociando com o Mirassol aí, né? O Reinaldo deve ter entrado em contato com ele, falado pra ele ir pro Mirassol. E ele vai jogar na Série A, né? Eu desejo sorte aí pro Luan aí. E que ele consiga se recuperar aí, porque ele é um garoto bom e é cria da nossa base aí. Quem sabe gerar novos frutos aí para o São Paulo numa transferência aí, né? Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!